Você já ouviu que Jesus morreu por nossos pecados, mas você sabia que ele também desceu ao inferno? E por quê? Não é apenas uma história de dor, é sobre uma vitória definitiva. Nesse vídeo, você vai descobrir o que realmente aconteceu nos 3 dias em que Jesus esteve morto, e como ele não só enfrentou o inferno, mas triunfou sobre ele. Se você já se perguntou por que isso foi necessário e o que isso significa para a sua vida, fique até o final, porque a resposta vai transformar sua visão sobre a salvação. Jesus não apenas morreu, ele desceu ao inferno por um motivo crucial. Para entender isso, precisamos lembrar que a morte de Jesus foi planejada por Deus desde o início para trazer salvação à humanidade. Ao morrer, ele não foi diretamente ao céu, mas desceu ao Hades, ao inferno, o lugar dos mortos. Agora, pode parecer estranho para alguns pensar que Jesus foi para um lugar tão sombrio. Por que ele precisaria ir ao inferno? A resposta é simples: foi lá que ele começou a manifestar a sua vitória. Ele não foi como um derrotado, mas como um conquistador. Ao ir ao inferno, ele tomou o controle sobre a morte e o pecado, mostrando que nem mesmo as profundezas do inferno poderiam prendê-lo. Jesus não desceu ao inferno como alguém derrotado, mas como o maior vitorioso. Lá, ele proclamou sua vitória sobre o pecado e a morte. Esse momento, descrito em 1 Pedro 3, 18-20, não foi para oferecer uma segunda chance àqueles espíritos, mas para deixar claro que ele havia triunfado sobre todo o mal. E isso é algo poderoso. Eu acredito firmemente que, quando Jesus desceu ao inferno, ele estava declarando ao mundo espiritual que o plano de salvação estava completo, que a morte não tinha mais poder. Isso deve nos encher de confiança, porque a mesma vitória que ele conquistou lá, ele nos oferece hoje. Saber que Jesus enfrentou as forças do inferno e saiu vencedor nos dá uma segurança tremenda. O pecado e a morte foram derrotados de uma vez por todas. O que mais me impacta é saber que a vitória de Jesus no inferno não foi só para ele, mas para todos nós. Quando ele ressuscitou, ele abriu as portas do céu para aqueles que creem nele. Antes de sua morte e ressurreição, o pecado separava a humanidade de Deus, mas agora, por causa de Jesus, temos livre acesso à vida eterna. Isso não é algo distante ou simbólico, é real e afeta a nossa vida agora. Eu vejo isso como uma verdadeira libertação. A morte, que antes era vista como um fim, agora se tornou uma passagem para a vida eterna com Deus. E essa verdade muda tudo. Pensar que Jesus desceu ao Hades, venceu a morte e abriu o caminho para o céu deve transformar a maneira como vivemos hoje. Não temos mais que temer a morte ou viver sob o peso do pecado, porque ele já conquistou tudo. Para mim, isso traz uma paz e uma esperança que são inabaláveis. E é exatamente essa esperança que está disponível para cada um de nós. O que Jesus fez por nós no inferno é algo que não podemos ignorar. Eu acredito profundamente que, ao entender a vitória de Cristo, nossa vida precisa mudar. Quando refletimos sobre a profundidade desse sacrifício, fica claro que não podemos viver mais da mesma forma. O mínimo que podemos fazer é retribuir esse amor vivendo com fé, coragem e proclamando essa verdade a outros. Pessoalmente, me sinto chamado a compartilhar essa esperança, porque se Jesus desceu até as profundezas para garantir nossa salvação, devemos responder vivendo como testemunhas dessa vitória. Então, eu te desafio, pense em como você está vivendo e como pode refletir essa grande vitória de Cristo no seu dia a dia. Não guarde isso para si, compartilhe. Porque essa esperança é para todos nós. Agora, antes de terminarmos, se essa mensagem te impactou de alguma forma, eu te convido a se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com aqueles que precisam ouvir essa verdade. Isso nos ajuda a levar essa mensagem de salvação a mais pessoas. Que Deus te abençoe.